Meus pais nunca me quiseram, então eles me compraram um carro todo ferrado, esperando que eu batesse em algum lugar e não precisassem mais me ver. Mas acabaram perdendo os 2 filhos desse jeito. O favoritismo dos meus pais pelo meu irmão mais velho, 20, sempre foi óbvio. Ele ganhou um carro no aniversário de 18 anos. Não era 0 quilômetros nem nada, era um Lexus de 20 anos que ainda estava em boa condição, e ele esfregou isso na minha cara pelo resto do último ano do ensino médio. Comparando com o meu irmão, eu tiro notas tão boas quanto as dele, às vezes até melhores. Me esforcei ao máximo na esperança de justiça, cheguei até a fazer trabalho voluntário limpando lixo na minha área. Mas aí o meu aniversário de 18 anos passou, algumas semanas atrás. A única coisa que eu queria, a única coisa que eu esperava, era um carro. Não tava esperando nada luxuoso nem esportivo, só algo confiável, tipo o que meu irmão ganhou. Mas a festa nem chegou perto da que ele teve no 18º aniversário dele. No aniversário dele, minha mãe assou o bolo ela mesma. Era um bolo de chocolate recheado com pudim, delicioso. Pro meu, eu ganhei um bolo de padaria simples. Na festa dele teve DJ. Na minha, rolou o velho toca-fitas do meu pai com alguns CDs michados. Passamos a festa toda e achei que meus pais podiam estar guardando a surpresa pro final. Mas não rolou. Quando tudo já estava acabando, perguntei por que não tinha um carro, já que meu irmão tinha ganhado. Eles disseram que achavam que ele tinha se esforçado mais. Perguntei o que ele fez que eu não fiz, porque eu tinha feito tudo aquilo e mais. Minha avó estava por perto e ouviu tudo. Ela questionou meus pais também. Acabou dando uma bronca neles, dizendo que estava extremamente decepcionada pelo favoritismo. E ainda anunciou para todo mundo que estava lá que meus pais acharam certo dar um carro e um DJ pro filho mais velho, mas não pro segundo. Ela também apontou quanto mais esforço meus pais colocaram no aniversário do meu irmão do que no meu. Meu tio foi o primeiro a se manifestar, seguido de todo mundo que ainda não tinha ido embora. Eu acabei indo pro meu quarto pensar. Recebi algumas ligações de desculpas dos parentes e meus avós me convenceram a sair com eles aquela noite. Mas quando voltei, meus pais estavam putos e disseram que eu os envergonhei na frente da família toda. Só passei direto por eles, não queria brigar. As semanas seguintes foram de tratamento silencioso entre a gente. Então, há alguns dias, meus pais de repente me surpreenderam com um Subaru Legacy branco de 98, que funcionava bem. Eles praticamente jogaram as chaves e o documento dentro de um envelope para mim e disseram para eu aproveitar. Eles estão pagando o seguro pelos próximos 6 meses, igual fizeram com meu irmão. Eu sei que um carro não é direito, é um privilégio, então sinto que meio que chantageei meus pais para me darem um. Atualização 1, 5 meses depois. Fiquei uns 5 meses sem entrar nessa conta, então agora posso contar o resto do que rolou antes da faculdade começar. Mas antes disso, quero responder algumas coisas de comentários anteriores. Eu literalmente precisava de um carro porque não tinha como arranjar um emprego sem um. Não tenho transporte pessoal e moro a mais de 10 milhas do ponto de ônibus mais próximo. Então, para quem ficava dizendo para eu devolver o carro porque eu era mimado ou devia aceitar que a vida é injusta, ou que eu não devia aceitar nada dos meus pais escrotos, por favor, parem. Minha caixa de mensagens estava lotada quando voltei. De qualquer forma, não importa mais. Eu consegui um emprego de meio período, que depois virou período integral durante o verão, depois que me formei. Mas 3 semanas depois de começar a trabalhar meio período, o Subaru estourou a junta do cabeçote na estrada, a uns 70 km por hora. O marcador de temperatura foi pro vermelho e tive que encostar e pedir ajuda. Meus avós deram uma olhada no carro e viram que alguém tinha botado muito selante de junta, que ainda estava no líquido de arrefecimento. O carro basicamente estava remendado antes dos meus pais comprarem, se segurando por um fio. Ele dirigia bem e eu nunca forcei o carro, sou um motorista bem tranquilo. Meus pais disseram que não sabiam de nada do problema, mas a única reação deles foi dar de ombros e dizer que era karma por eu ter feito eles me darem um carro. Foi um erro dizer isso porque meus avós estavam lá e detonaram meus pais. Minha avó me mandou ir para o meu quarto e deixar eles resolverem. 2 horas depois me chamaram de volta para a sala. Meus pais estavam no sofá com cara de quem levou uma surra metafórica. Meu tio e mais 2 parentes estavam lá também. Meus avós arrancaram deles a informação de que quando compraram o carro, só procuraram a opção mais barata que ainda rodasse, sem fazer perguntas. Nem se deram ao trabalho de inspecionar o carro, muito menos ler o anúncio direito. Meu tio, que manja um pouco de carros, disse que o motor precisaria basicamente ser refeito, porque a junta deformou o bloco e consertar custaria mais que o valor do carro. Tive que ligar para o trabalho e avisar que eu não poderia ir porque meu carro pifou. Eles entenderam e me colocaram numa espécie de licença não remunerada, por enquanto. Quero deixar claro que não tive envolvimento no que aconteceu depois. Meus avós só me disseram para ficar de boa um tempo e deixar eles e meus pais cuidarem disso. E cuidaram mesmo. Uns dias depois eles apareceram com um Honda Civic Hatch 99 com 180 mil milhas. Era branco como o Subaru e dirige super bem.
Não é tração integral, mas é ótimo na estrada e gasta menos gasolina. Também tinha uma lista de reparos recentes feitos no carro, tipo um radiador novo. Meu tio inspecionou o carro antes de dar ok, e eu agradeci a todos muito. Meus pais, porém, não ficaram nem um pouco felizes por mim. Eles mal falaram e saíram de perto. Nem tinha mais aquela vibe de tamo dando um brinquedo para um pirralho mimado. Se eu pudesse descrever, era só derrota pura. O Subaru foi revendido depois por $400, o máximo que conseguimos. Esse dinheiro foi para minha poupança. Isso foi só metade do que rolou. Quando eu disse que ia melhor na escola que meu irmão, não era brincadeira. Meu irmão conseguiu 30% de bolsa depois do ensino médio, enquanto eu consegui 50%, não na mesma faculdade, mas numa igualmente boa e mais perto. Dizer que meus pais ficaram chocados é pouco. Eles só pareciam infelizes. Quando o choque passou, achei melhor não cutucar a onça perguntando sobre isso. Mas minha avó pensou o contrário e cutucou mesmo, e com força. Primeiro, perguntou se meus pais estavam felizes por mim. Eles disseram que sim, mas não parecia. Então meus avós perguntaram qual era o problema. Por que eles não gostam de mim? O segundo filho tá indo bem, até superando expectativas, e eles não conseguem ficar felizes? Eles queriam que eu falhasse? Estavam torcendo contra mim? Qual é a deles? Minha mãe ficou muito chateada e meu pai não conseguia me encarar. Eles disseram de forma fraca que estavam felizes por mim e que queriam que eu causasse no mundo quando fosse para a faculdade. Eles até disseram que iam ajudar com parte da minha mensalidade, como fazem com meu irmão. Meus avós foram duros e disseram que era melhor eles cumprirem a palavra, porque nunca deveria ter havido favoritismo. Eu agradeci meus pais pela ajuda, recebi um aperto de mão meio morto do meu pai e um abraço super duro da minha mãe. Tudo muito forçado. Eu era e ainda sou muito grato pelo carro e pela ajuda na faculdade, mas meus pais drenam qualquer emoção do ambiente. Perguntei aos meus avós se eles sabiam por que meus pais agiam assim. Perguntei se eu tinha sido um acidente de gravidez ou algo assim. Eles fizeram aquela cara de tá na hora da verdade. Não sou adotado, como muitos perguntaram, mas fui não planejado. Meio que. É que meus pais queriam um casal, mas tiveram 2 meninos. Meu irmão nasceu menino, então eles realmente esperavam que eu fosse menina na próxima tentativa. Eles já tinham combinado ter só 2 filhos. Eles nunca tiveram a filha que queriam. Minha avó disse que eles se recusaram a saber meu gênero antes do nascimento, estavam convencidos de que eu seria menina e compraram um monte de coisas de bebê para menina, mas não tiveram. Minha avó falou que eu acabei usando as roupas usadas do meu irmão até os 3 anos porque meus pais compraram tanta coisa feminina antecipada que não dava para usar. Então eu fui uma decepção desde o nascimento. Meus avós disseram que sabem que meus pais são ferrados da cabeça, mas já são assim há tanto tempo que não dá para esperar mudança. Desde então, meus pais não falaram muito sobre a faculdade. Ignoram o assunto o quanto podem. Por causa de alguns avisos que recebi de pessoas me mandando mensagem e me deixando paranoico, liguei para a faculdade onde fui aceito e pedi que se alguém ligasse ou mandasse e-mail se passando por mim, ou se meus pais ligassem dizendo que eu não ia mais, para eles confirmarem comigo 2 ou 3 vezes. Duvidei que meus pais fariam isso depois de tudo, mas quis jogar seguro. Aconteceu algo que eu não esperava. Meu irmão me ligou do nada. Disse que nossos avós contaram tudo. Ele pediu desculpas do jeito dele e disse que espera que, quando eu estiver por conta própria, eu não precise voltar. Ele admitiu que quando terminar a faculdade, vai ficar no estado onde tá, porque gostou de lá. Nossos pais querem que ele volte, mas isso não vai rolar. Eu disse que não o culpo e talvez eu faça o mesmo. O resto da conversa foi meio estranho, já que a gente não tá acostumado a falar muito um com o outro. Meus avós e o resto da família fizeram uma festa surpresa para mim no fim de semana. Foi quase um replay do 18º aniversário do meu irmão. Teve DJ, um bolo de chocolate enorme feito pela minha avó. Eu não consegui agradecer o suficiente. Meus pais foram à festa, mas ficaram como figurantes, parados o tempo todo. Não falaram nem fizeram muita coisa, só ficaram sentados num canto, bebendo em silêncio. A cara de derrota deles era ainda maior agora. Acho que a festa não foi só para me parabenizar, mas também para esfregar na cara dos meus pais que eles deviam ter feito melhor. O resto da família deixou claro o desapontamento. Parecia que eles queriam ir embora fazia tempo, e não posso culpá-los. Foram humilhados a ficar lá. Minha avó disse que nunca é tarde para aprender uma lição de humildade. Quanto à minha vida pessoal, meu emprego de meio período virou integral depois do ensino médio e tô trabalhando duro para juntar grana antes de ir para a faculdade. Ganho salário mínimo, mas trabalho é trabalho. Quero sair deixando minha melhor contribuição antes de pedir demissão com antecedência de 2 semanas. Acho que não vou voltar aqui para fazer outra atualização, então obrigado por lerem. Atualização 2 anos depois. Fiquei fora por 2 anos e meio que esperava voltar a postar só em 2024, porque meu irmão foi fazer um bacharelado de 4 anos, assim como eu.
Pra quem lembra dos posts anteriores, sou o cara cujos pais levaram um tapa verbal da família inteira por mostrar favoritismo descarado pelo meu irmão mais velho, e depois descobri, pela minha avó, que a razão disso era que meus pais queriam que o segundo filho fosse menina. Minha avó acabou me contando mais coisa depois que fui pra faculdade. Antes de eu nascer, meus pais estavam tão convencidos de que eu seria uma menina que compraram um monte de coisas femininas sem nem checar o ultrassom. Cerca de um ano atrás, minha avó me contou que minha mãe tentou me criar como menina nos primeiros 6 meses da minha vida. Ela me botava roupas de menina e me chamava por outro nome, e meu pai permitia isso. Eu sei que é verdade porque minha avó me mostrou fotos antigas da família, comigo e meu irmão quando eu era bebê, e eu tava de rosa em todas. Em algumas fotos dava pra ver até uma etiqueta com o nome que meus pais queriam pra uma menina. Quando as pessoas ficaram sabendo, meus pais pararam de me vestir como menina. Meus avós disseram pra minha mãe que tentar me criar como algo que eu não era, sem me dar escolha, era errado. Apesar de serem meio old school, meus avós são surpreendentemente mente aberta e deram um basta nisso. Então o tratamento de menina parou. Mas em vez de comprarem roupas novas pra mim, meus pais me deram só as usadas do meu irmão por anos, até meus avós notarem e agirem. Descobrir tudo isso me fez perceber que meus avós impediram que minha infância fosse muito pior e eles nunca me contaram até esses últimos anos. Sou muito grato a eles. Minha mãe aparentemente teve dificuldade de me chamar pelo meu nome real por uns 2 anos, porque eles não tiveram a filha que queriam. Eles se recusaram a se conectar comigo do mesmo jeito que fizeram com meu irmão, o filho que eles realmente desejavam. Quando meus avós souberam que eu não ganhava nada novo como meu irmão, ameaçaram pedir a guarda. Eles tinham provas de tudo o que descrevi. Meus pais não podiam arriscar um escândalo público, então pararam com as roupas usadas e fingiram me amar por um tempo. Mas conforme fiquei mais velho, isso se degenerou em indiferença e talvez até ódio. Não tenho certeza, ódio implica que você ainda se importa de algum jeito, mas indiferença é o verdadeiro oposto do amor. Eu só sei que eles não aceitaram que o filho favorito não era o melhor em tudo, e o indesejado era. Desde que me mudei, eles quase não interagem com a família. Se jogaram no trabalho, em parte porque o resto da família forçou eles a me ajudar na faculdade, como fizeram com meu irmão, mas também porque trabalhar era a única razão que eles tinham para mandar todo mundo largar do pé deles. Minha avó suspeita que eles até dormiram no carro algumas vezes para evitar voltar para casa. Só vi meus pais no Natal, na casa do meu tio, nos últimos 2 anos, e eles quase não falaram comigo. Agora que eu vivo bem longe deles, dá para dizer que eles pararam de fingir que eu sou filho deles. Eles não me querem mais. Depois da humilhação familiar que sofreram, que eles mesmos causaram, viraram workaholics e pouco mais. Minha avó me disse que meu quarto tá exatamente como deixei no dia que saí. Meus pais nem entraram lá, mas mantiveram o quarto do meu irmão limpo e pronto pro dia que ele voltasse depois da faculdade. Só que isso não rolou. Eles voaram para ver a formatura dele e fizeram uma grande celebração com ele. Eu não fui convidado, não que eu pudesse pagar, mas meus avós foram e me deram detalhes. Meus pais ainda estavam convencidos de que meu irmão voltaria para casa. Foi quando ele disse, meio sem jeito, que já tinha um emprego garantido por um estágio e um apartamento. Meu pai ficou furioso, minha mãe surtou, chorando e implorando para ele voltar. Mas ele recusou. Nesses últimos 2 anos, eu e meu irmão nos reaproximamos. Ele achou minha conta no Reddit e me ligou. Não tava bravo, só queria conversar. Ele admitiu que nossos pais fizeram um monte de pressão nele também. Nossa mãe sufocava ele, especialmente quando eu não tava por perto. E nosso pai era bem rígido. O fato de eu ter ido melhor que meu irmão, quando nossos pais investiram tudo nele, acabou com eles. Agora eles estão mais arrasados ainda porque meu irmão não volta pra casa. O jeito que trataram meu irmão também é um motivo de a gente ter parado de se falar durante a infância. Ele até me infernizou um pouco crescendo, mas é porque ser o favorito subiu a cabeça dele. Era um favoritismo com condições, e quando ele percebeu, procurou terapia depois que saiu de casa. Meu irmão também tem namorada, conheceu na faculdade, e escondeu ela porque sabia que nossos pais não aprovariam. Quando descobriram, não aprovaram mesmo, e minha mãe chamou a namorada, que ela nem conhecia, de vadia. Meu irmão surtou com eles. A namorada dele tá na faculdade de enfermagem, se forma em 1 ano. Meu irmão diz que ela é ótima. Nunca a conheci, mas parece ser incrível pelo jeito que ele fala dela. Minha avó disse que minha mãe chegou a contratar um detetive para descobrir quem era a namorada do meu irmão. Ficou irritada ao saber que a garota era limpinha, de boa família e com a mesma posição política. Na cabeça da minha mãe, a namorada era o motivo de meu irmão não voltar, mesmo ele tendo decidido isso antes de conhecer ela. Meu pai ficou estoico e calado. Mas minha mãe deixou escapar para o meu irmão que contratou um detetive, e ele deu um sermão nela. Houve outra discussão sobre como eles deram tudo pro meu irmão e ele era ingrato por não voltar. Mas ele rebateu, dizendo que ser o filho favorito também é um abuso, porque quase fizeram ele ser igual a eles. Isso quebrou meus pais.
Meu irmão contou para os nossos avós, que marcaram outra intervenção familiar, uma que eu participei por videochamada. Meus pais tentaram me ignorar, mas até meu irmão disse para eles falarem comigo. Todos nós dissemos que já era demais. Eles têm 2 filhos e precisam começar a tratar a gente de forma justa. Eles deixaram algo tão idiota quanto eu não ter nascido do gênero que queriam arruinar o amor deles por mim desde o primeiro dia. Desculpem o linguajar, meu pai perdeu a linha e gritou: "Vocês querem que a gente admita que fizemos merda? Tá, a gente fez. Quer que a gente viaje no tempo? Porra, a gente tá pagando parte da faculdade dele também. Que mais ele quer da gente?" A intervenção acabou muito mal. Minha mãe chorou e disse que sentia muito, mas não senti sinceridade. Ela mal terminou de se desculpar comigo antes de passar a lamber meu irmão ao telefone. Ele mandou ela voltar e se desculpar comigo direito, mas meu pai pegou o telefone e desligou. Depois ele só se sentou e mandou todo mundo sair. A última coisa que meus avós disseram para meus pais foi que eles estavam decepcionados e que talvez perder os 2 filhos mostrasse a eles que não deveriam ter favorito. Agora meus pais não falam com o resto da família. Minha avó ouviu um boato de que eles pensam em se mudar, mas eles têm uma casa de campo quitada e ótimas carreiras. Seria burrice se mudarem, mas como meu irmão não volta e eu provavelmente também não, acho que não é problema. Duvido que me receberiam bem se eu fosse visitar depois de toda essa merda. Ainda agradeço a eles por ajudarem a pagar minha faculdade. Minhas dívidas estudantis foram bem reduzidas graças a isso, mas como pais, acho que todos concordamos que não fizeram um bom trabalho.